Fala Expro Traders, Wellington Roger, hoje para a aula de análise gráfica e fundamentalista dentro do mercado cripto. Como eu falei para vocês já em outros vídeos e me apresentei, sou analista gráfico há 3 anos, acompanho o mercado de criptomoedas há 3 anos, então essa análise fundamentalista também é essencial. Por quê? Primeiro ponto, o mercado de cripto, ou até mesmo o mercado cambial, ele não segue somente um padrão. Ele tem sim alguns padrões passados que se repetem, mas não é somente isso. Existe o fundamento da criptomoeda, existem notícias que podem influenciar graficamente no curto prazo, que é uma coisa muito importante, porque aqui vamos analisar gráfico para você analisar bons pontos de entrada. Mas veja pessoas que vivem de day trade, comparado com pessoas que são holders no mercado de criptomoedas. O holder, ele compra independente do preço, fazendo uma média mês a mês ou quinzena, comprando e mantendo em carteira. O trader é o cara que normalmente ele tenta comprar no fundo e vender no topo. Mas nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. Por exemplo, o gráfico aberto aqui que eu vou mostrar para vocês do BTC. É irracional o que aconteceu. Nós temos o modelo Stock to Flow, o Plan B acertando aí 3 meses seguidos do preço do Bitcoin. Toda uma tendência, país como El Salvador adotando como moeda principal oficial, notícias de MicroStrategy, várias empresas, instituições, grandes baleias no mercado investindo em criptomoedas. E o mês de novembro, que é exatamente esse mês que eu estou gravando essa aula, fechando negativo para o Bitcoin. Isso é incrível, por quê? Mostra para nós que o mercado ele tira dos impacientes e dá aos pacientes, como diz Warren Buffett. Então, a análise gráfica que eu vou mostrar para vocês aqui na prática, ela serve somente como um padrão de repetição para um swing trade, para você fazer uma especulação, mas o que vai te enriquecer no mercado financeiro, e aqui no mercado de criptomoedas, é o hold. É você fazer preço médio, é você manter mês a mês uma constância de investimento, beleza? Então eu queria deixar bem claro isso. Outro ponto importante, eu vou abrir para vocês aqui o slide, vou tentar ser o mais objetivo possível, que eu não gosto de ficar enrolando, e não gosto de quando tenho aulas grandes que eu não consigo absorver todo o conteúdo. Então, da mesma forma, quando eu vou passar conteúdo para as pessoas, eu gosto de ser bem objetivo. Análise gráfica e fundamentalista. Topos e fundos duplos, ombro, cabeça, ombro, topos e fundos arredondados, etc. Tudo isso aqui eu vou abordar com vocês. Mas a fundamentalista é um ponto que você analisa o projeto a fundo e vê se ele tem fundamento. Do que adianta você analisar graficamente uma moeda, por exemplo, eu vou citar aqui, desculpa amantes da Shiba, Dogecoin, mas as shitcoins da vida. Se elas são altamente manipuladas por baleias no mercado. O gráfico ele vai responder até num curtinho prazo ali, num scalp que você pode fazer. Mas num médio e longo prazo é a manipulação gráfica que vai valer mais e não a análise gráfica. Então por isso que a fundamentalista é muito importante. Você operar moedas com fundamento, há uma especulação ou outra nessas shitcoins de curto prazo, mas ter fundamento a criptomoeda. Então abra o CoinMarketCap, pegue o white paper da criptomoeda no seu próprio site oficial, leia sobre o projeto, entenda os fundamentos da criptomoeda que você vai estar operando a curto, médio e longo prazo. Então vamos diretamente para esses pontos que eu falei que eu vou citar aqui para vocês. Análise fundamentalista, temos que nos atentar aqui no mercado financeiro, mas principalmente no universo das criptomoedas, temos que estudar os projetos e seus fundamentos, principalmente para moedas hold, que você manterá em carteira a médio e longo prazo. Existe também a análise fundamentalista, usado muito em Forex, para operar ou ficar de fora no mercado com notícias e pronunciamentos que influenciam graficamente. Isso para especulação e swing trade. Onde que você pode ver essas notícias que vão ocorrer no mercado? Você pode abrir aqui, olha, esse site é muito bom, Investing. Se você não conhece, está começando agora no mercado, se você já é um pouco mais experiente, para você vai ser um material desse começo de aula mais básico, você até pode pular. Mas se você está começando, o Investing aqui, tanto para mercado cripto como mercado cambial, tem notícias, você pode ver, por exemplo, mercado cripto. Notícias que vão sair, notícias para hoje, você vai ter uma notícia, principalmente usado aqui para mercado cambial. Voltando, o que eu uso e o que não uso. Quem conhece o Price Action sabe que se trata de um método baseado no preço dos ativos e isso torna tudo muito simples
Mas para simplificar mais ainda, eu gosto de dividir os estudos em duas categorias, figuras de Kendall e padrões gráficos. As figuras de Kendall, ou velas, como alguns gostam de chamar, são barras como um formato de localização específica no gráfico, que trazem algum sinal de reversão ou continuidade, como por exemplo, martelo, shooting star, engolfo. Contudo, hoje o assunto é sobre os padrões gráficos, que não necessariamente dependem dos candles. Aliás, podem ser notados até mesmo num gráfico de linha, que aqui vão alguns exemplos. Ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro, pivô de alta e triângulo. Três padrões de price action: oco, pivô de alta e triângulo simétrico. É importante você entender todos os padrões, mas depois eu vou falar o que eu mais utilizo no final da aula. Existem muitas variações dos mais diversos padrões gráficos e que ainda podem ser combinados com outras técnicas, outras formações, entre time frames diferentes ou até mesmo com indicadores técnicos. Mas a intenção aqui é simplificar e focar no que eu mais gosto de usar, ok? Então vamos lá. Ombro, cabeça, padrões, eu bato o olho e analiso. Isso aqui é um site chamado TradingView, que você pode abrir o gráfico em tempo real. Ele está aqui baseado no gráfico da Binance, porque ele é melhor para os indicadores, marcações e para pessoas que gostam de usar médias móveis e tudo mais, que eu também posso falar resumidamente, mas como eu falei, eu vou falar mais sobre o que eu uso aqui. Então, não vou me atentar muito em detalhes sobre alguns pontos. Então, ombro, cabeça, ombro, triângulo e pivô de alta. Quais são os tipos de padrões gráficos? Podemos dizer que existem basicamente três tipos de padrão gráfico: de reversão, de continuidade e de indefinição. Então, qual entenderemos um pouco melhor sobre cada um? Como entenderemos? Padrões de reversão trata-se de figuras que sinalizam regiões de topos ou fundos. Elas não necessariamente indicam a reversão de uma tendência, podendo apenas sinalizar uma breve correção dentro de um movimento tendencial maior. Padrões de continuidade são formações que indicam uma breve pausa no movimento tendencial antes do ativo retomar a tendência que vinha seguindo até então. Padrões de indefinição, aqui estamos falando de uma formação gráfica em que o mercado pode estar indefinido em termos de tendência. Contudo, essa situação muitas vezes é o prenúncio de um ótimo movimento tendencial a ser definido após algumas condições de rompimento de suporte ou resistência, como exatamente o que está acontecendo no padrão de definição no gráfico do BTC. Aqui são marcações de suporte e resistência. Eu uso o básico. Resistência é muito bom por quê? Porque ele te dá uma base geral sobre o que está acontecendo no mercado e aonde ele tem pontos que podem reverter. Por exemplo, o Bitcoin ele deu uma alta extrema, ele ficou muito super comprado e agora ele corrigiu fortemente. Por notícia e por irracionalidade de mercado, a gente não tem como definir um porquê. É porque acontece correções, principalmente uma moeda que subiu mais de 200% esse ano. Então aqui nós temos um padrão de indefinição. Se ele romper essa linha, por exemplo, é uma alta indicador, um alto indicador de alta. Se ele romper essa linha, é um alto indicador que continuará essa correção, certo? Então é padrão de indefinição. Quais são os melhores padrões gráficos? Eu costumo dizer que não existe o melhor padrão gráfico, nem a melhor ferramenta. Eu vejo as condições de mercado como um problema a ser resolvido, então a ferramenta é escolhida dependendo do que eu preciso consertar. Faz sentido? Assim, em vez de se concentrar em figuras gráficas específicas e esperar elas aparecerem, o mais eficiente é se concentrar nos sinais que o mercado vai deixando e a partir disso usar os padrões técnicos que melhor cabem em cada situação. Só tem um problema. Para atuar nesse nível, você precisa ter uma boa experiência prática e um belo banco de figuras gráficas muito bem memorizadas. Por isso, quero te apresentar três padrões gráficos para cada uma dessas situações: reversão, continuidade e indefinição. Vou te apresentar 9 padrões de price action que podem ser aplicados em diversos ativos e time frames. Com o tempo de tela você vai adquirir isso mais simplesmente, é óbvio. Mas vamos lá, topos e fundos duplos. Nós temos um topo duplo aqui, depois um eixo de suporte, eixo, topo, fundo duplo. Como o próprio nome sugere, consiste em topos ou fundos duplos, que sendo o segundo topo fundo pode ser ligeiramente menor que o primeiro, ou seja, eles não precisam ser perfeitamente simétricos como um W ou um M. Nos dois casos é muito importante prestar atenção no eixo da figura, pois é ele quem define o gatilho de entrada na operação, que pode ser após o seu rompimento, definido por um candle, por exemplo, ou no momento em que o preço é rompido. O objetivo é traçado em função da amplitude do padrão medida entre o maior topo e fundo e o eixo. Nesse caso, muitos traders utilizam Fibonacci para traçar o objetivo, que pode ser 38%, 50%, 100%, que eu uso com mais frequência, 100%, 162% ou até mesmo 200% da amplitude da formação.
Esse é um dos padrões de reversão mais frequentes e é possível trabalhar os pontos com realização parcial. Já o stop é definido em função do rompimento do maior topo ou fundo. Importante dizer também sobre tempo aqui, olha. No gráfico do TradingView, aqui do Ethereum, do BTC, estão em aberto em 1 hora, porque eu não fico operando o dia. O meu tipo de operação maior é dias. Então, além de um dia ou mais, de operação 24 horas ou mais, é um swing trade. Então você pode aqui definir por momentos. Se você vai operar momentaneamente, fazer um swing trade, você pode abrir em 15 minutos, que é um time frame legal para você estar operando e tentar identificar padrões gráficos. Se você é ansioso demais e quer fazer uma operação curta, é mais perigoso. Quanto menor o time frame, o menor tempo de operação, mais perigoso é para operações. Então, normalmente eu uso 1 hora e um dia, para ter uma base maior sobre o ativo. E aqui, para quem quer usar indicadores, tem diversos, tá? Retração de Fibonacci, Garfo, e você pode pesquisar mais a fundo cada um deles, porque como eu falei, eu vou passar para vocês o que eu uso. Não adianta ficar falando para vocês de pontos aqui de Fibonacci e tudo mais, que eu uso às vezes para confluência, mas é muito, muito raro. Mas você pode até mesmo, esses padrões que eu estou falando para você, como a cabeça e ombro, colocar para definição de mercado. Então é interessante porque o TradingView ele é utilizado por grandes operadores justamente porque ele tem vários padrões aqui já definidos e que simplificam para quem gosta bastante de usar vários indicadores, várias confluências. Eu gosto de gráfico limpo. Então, vamos lá. Cabeça a ombro. Aqui temos uma figura de venda também chamada de oco. Seu formato consiste basicamente em 3 topos, sendo que o topo central, a cabeça, é maior que os demais, os ombros. Idealmente, os ombros nesse padrão devem ter 38% a 62% do tamanho da cabeça, mas podem haver pequenas variações. Além disso, a figura não precisa ser perfeitamente simétrica e os ombros não precisam ter o mesmo tamanho. Então, a neckline inclinada ou ponto de compra após o rompimento para cima ou ponto de venda após o rompimento para baixo. Aqui o ponto de entrada de uma venda é definido pela neckline. Como eu falei, a execução pode ser definida pela mínima do candle que romper. O objetivo é traçado em função da amplitude da figura, que é medida pelo tamanho da cabeça à linha do pescoço. No caso de uma neckline inclinada, sim, é possível, eu gosto de adotar a distância entre a cabeça e o segundo fundo formado. É possível definir pontos de realização parcial ou final de acordo com a amplitude padrão usado de Fibonacci, a famosa proporção de 38, 50 e 100. Adoto os meus trades. 162% até 200% da amplitude de formação. Com relação ao stop da operação, embora alguns traders gostem de considerá-lo na cabeça, eu prefiro adotar no segundo ombro. Vale ressaltar que todas essas regras também valem para ombro, cabeça, ombro invertido, que se trata de uma figura de fundo, como apresentado aqui. Depois eu passo para vocês o ponto de Fibonacci ali, tá? Para começar, não consiste em apenas um, mas vários topos e fundos agrupados num padrão. Além disso, não se trata de um dos padrões mais frequentes, mas quando notado, pode gerar boas operações com uma boa noção do time de entrada. Um topo arredondado é percebido após a desaceleração de um movimento de alta formado, topos cada vez menos altos e depois cada vez mais baixos. Na progressão dessa formação, dá uma boa noção do momento ideal de entrada, na venda nesse caso. Então é bem interessante quando fica pegando vários pontos de suporte ou resistência e após o rompimento você pega ou o ponto de venda ou o ponto de compra que está ali na figura. O gatilho de entrada pode ser definido em função dos fundos formados entre o topo, pode ser definida pela mínima do candle que rompeu o gatilho, eu prefiro assim, ou no momento do rompimento. O objetivo é traçado em função da amplitude da figura. Eu gosto de definir 100% dessa amplitude como realização parcial de 200% para o objetivo final. O objetivo da operação é definido pelo topo mais alto, nesse caso, e é claro que os mesmos critérios valem para a figura do fundo. Aqui uma figura do dólar, mini índice, 3 padrões de continuidade que você pode usar também no mundo cripto. É basicamente a mesma figura gráfica que se forma uma bandeira. Essas são as minhas figuras favoritas, pois quando bem definidas costumam ter uma ótima taxa de acerto. Agora você precisa entender essa formação, vamos partir para um exemplo de bandeira de alta. Figura consiste em 2 partes, o mastro, que é movimento forte e abrupto de alta, e a bandeira, que consiste em uma lateralização horizontal, às vezes ligeiramente declinada. Contudo, eu gosto de prestar atenção em outros pontos adicionais. É muito importante que o mastro seja um movimento forte e abrupto, e se for uma alta suave, não vai caracterizar o padrão. A bandeira precisa ser caracterizada por pelo menos 2 topos e fundos,
com duração maior que a do mastro. Se a duração da bandeira começar a ficar muito extensa, a partir de 3 vezes a duração do mastro, o padrão é descaracterizado para uma congestão, falo disso mais adiante. No caso de uma bandeira declinada, o ideal é ela não retrair mais de 38% do mastro, o ideal a bandeira deve formar um canal, mas não tem problema se ela não estiver muito bem definida. O importante é perceber uma lateralização momentânea. O ponto de entrada se dá no rompimento da linha superior da bandeira, podendo ser definida pela máxima do Kendall que rompeu a linha. É a forma que eu gosto de adotar, ou no momento que o rompimento acontece. O objetivo é traçado em função da amplitude do mastro, porém projetado a partir do fundo mais baixo da bandeira. É comum adotar em projeções de Fibonacci para o objetivo que eu gosto de definir, meu objetivo em função da amplitude do mastro da figura. O stop fica em função da linha inferior ou do fundo mais baixo da bandeira, e vale ressaltar que todos os critérios também se aplicam numa bandeira de baixa. Tudo isso também, pessoal, eu abro junto com os mentorados. É óbvio que isso aqui é uma aula gratuita. É um ponto que eu estou passando para vocês de muito conteúdo, que eu posso enviar esse PDF para vocês lerem todo o conteúdo aqui assistido. E se você quer uma mentoria particular, aí sim eu abro com você, porque senão, imagine, eu só estou falando pontos aqui, já vai ficar uma aula bem extensa. Imagina se eu for pegar cada ponto na prática, como eu utilizo, eu fazendo uma operação ao vivo, vai ficar muito mais extenso. Isso é porque é muito conteúdo. Então, para mentorados, eu abro e faço junto. Aí você, na prática, vai aprendendo a fazer por conta também. Bandeiras. Na operação acima, a moeda iniciou o dia com a pressão de compra graças ao clima político e à delicada situação fiscal do país. Portanto, além da formação gráfica, havia um contexto que dava suporte à expectativa de alta que de fato se concretizou. Então aqui vocês podem ver o ponto de entrada. Pivôs de alta e baixa. Pivôs são figuras muito simples e que ocorrem com bastante frequência. Elas consistem no movimento direcional, uma correção e a retomada do movimento inicial. Para ficar mais simples, vamos ver um exemplo de pivô de alta. Segue abaixo. Então, stop, ponto de compra, stop, ponto de venda. O stop, a gente fala que é stop loss ou stop gain. Você define pontos de entrada, define pontos de ganho, define pontos de perda maior. Após a perna de alta, ocorre a formação de um topo e uma correção de 38% ou 62% do movimento inicial. Então, o ativo forma um fundo e retoma o movimento inicial de alta, rumo ao topo formado anteriormente, que agora define o gatilho de compra da operação. A sua entrada pode acontecer na máxima do candle, que romper o topo, ou no momento em que o topo é rompido. Em time frames muito curtos, 5 minutos ou menos, eu costumo entrar no momento que o topo é rompido. O objetivo é definido em função do primeiro movimento de alta nas proporções 38, 50, 62 ou 100%, medido a partir do ponto de entrada. Já o stop fica no fundo, formado por um movimento de correção. A ideia para a figura de venda é exatamente a mesma para a figura de alta. Triângulos ascendentes e descendentes. Esses triângulos são formados por uma combinação de linha de tendência indo de encontro ao suporte e resistência. Mas para ficar mais claro, vamos tomar o exemplo de triângulo ascendente. Então aqui o triângulo ascendente, ponto de entrada, triângulo descendente, ponto de entrada para venda. Nesse caso, a figura se dá quando uma linha de tendência de alta caminha em direção à resistência. Graficamente, temos formação de fundos ascendentes que formam a linha de tendência de alta e topos numa mesma região que formam a resistência. Um gatilho de compra é definido pela resistência. Sua entrada pode ser feita pela máxima do candle que rompeu esse ponto. Geralmente é dessa forma que eu trabalho no momento que o rompimento acontece. Eu gosto de definir o stop em função do último fundo formado e o objetivo em função da distância entre o stop e o ponto de entrada, podendo haver realização parcial em 100% dessa amplitude final 200%. É claro que toda essa lógica também se aplica aos triângulos descendentes. Aqui, por exemplo, sobre linha de tendência de alta, o padrão do BTC subindo muito forte aqui. Então, se fosse fazer uma análise de swing trade aqui, que na verdade foi uma análise de swing trade, estava tudo marcado em dia e hora, por isso que ficou várias linhas aqui, mas ele continua fazendo uma subida muito forte em uma LTA, aqui que eu poderia riscar para vocês, linha de tendência. E após o rompimento dessa linha, ele lateralizou, continuou subindo, depois fez uma linha invertida de LTB, que agora está seguindo esse padrão. Se ele rompe esse padrão agora de LTB, olha que interessante. Se ele rompe aqui para baixo, está seguindo esse canal, olha, se torna cada vez mais perigoso você entrar num padrão como esse, porque está indefinido, o gráfico está todo lateralizado, principalmente para swing trade. Para quem é holder, isso aqui não importa.
Você veria mais pontos de entrada aqui para fazer preço médio se você comprou no topo. Mas aqui se ele rompe para cima, essa LTB, ele tem alto potencial, ele vai ter rompido também uma linha de suporte aqui no pullback, e ele tem alto potencial de daí mudar esse movimento de baixa que está acontecendo para novamente um padrão de alta, certo? Eu não gosto de ficar usando muito indicador, como eu falei, eu uso mais suporte e resistência mesmo, básico, e depois eu fico baseando mais no olho mesmo, e médias móveis, somente para entender o momento que está acontecendo aqui da tendência atual, certo? Voltando à aula. Price Action, 3 padrões de indefinição, congestão. Aqui temos diversos sinônimos, como lateralização, indefinição, congestão, distribuição, que no português bem claro querem dizer a mesma coisa. O mercado está muito parado e não sabemos para onde ele vai. E agora? Teto, piso, ponto de entrada, venda. Se fosse para cima, compra. Para adicionar alguns critérios, eu considero mais de 10 períodos, às vezes 15, para time frames curto, em que o ativo está nitidamente preso em um suporte, uma resistência próxima em torno de 10 ticks, que é a variação mínima do ativo. Vale ressaltar que o mercado pode seguir indefinido com uma amplitude muito maior, mas neste caso fica um pouco mais difícil trabalhar nesse contexto. Quanto mais tempo com gestão, maior potencial de movimento, direção de entrada. Gosto de usar o máximo de candle quando se rompe o teto ou a mínima quando se rompe o piso. Parcial na proporção de 100% da amplitude, quando a intenção de surfar no movimento. Se a operação é a compra, o stop fica no piso. Se é uma venda, o stop fica no topo. Simples assim. Triângulos simétricos. As figuras são formadas por uma linha de tendência de alta, indo de encontro a uma linha de tendência de queda, sendo que ambas possuem inclinação bem parecida. Ponto de entrada, ponto de stop. Inicialmente não é possível saber qual lado do padrão será rompido, e a entrada se dá no rompimento de umas linhas da tendência. Se você tentar adivinhar, possivelmente você vai errar. Eu gosto de usar a máxima ou a mínima do candle para o rompimento da linha de tendência de alta ou a baixa, respectivamente. Se a operação é uma compra, o stop é definido pelo último fundo formado ou rompimento da linha de tendência de alta. Se a operação é uma venda, o stop é definido pelo último topo ou rompimento da linha de tendência de baixa. O objetivo pode ser definido em uma das duas vezes a distância entre o topo, stop, e o ponto de entrada, podendo haver realização parcial e final. Eu gosto de realizar tudo no primeiro ponto, se for um swing trade. A ideia conceitual do alargamento simétrico agora é parecida com a do triângulo simétrico. Contudo, nesse caso, observamos linhas de retorno que caminham para sentido oposto. Confesso que não é um dos meus padrões preferidos, nem uso na verdade, porque embora a amplitude da figura muitas vezes seja grande, nem sempre o movimento resultante desenvolve as mesmas proporções. Compra acontece quando a linha retoma superior, é rompida, tal, bem parecido, então uso mais o triângulo, não o alargamento. O mesmo critério se aponta para uma operação de compra, vale para a venda. Conclusão. Esses foram os 9 principais padrões gráficos do Price Action, em contexto de reversão, continuidade e tendência, além de cenários de indefinição que eu mais utilizo no dia a dia. Com as figuras apresentadas nesse texto, você tem condições de enfrentar as mais variadas situações de mercado. Embora o Price Action não trabalhe com nenhum tipo de indicador, eu gosto muito de unir esse conceito com uma leitura de volume, seguindo a boa e velha premissa de Charles Down, pai da análise técnica, que diz que o volume acompanha a tendência. Vale ainda ressaltar que nada lhe impede de usar as técnicas que aqui citadas em conjunto com outros métodos ou mesmo indicadores técnicos. Muitas vezes é justamente isso que vai refinar a qualidade da sua análise. Para finalizar, independente do seu nível técnico, recomendo fortemente fazer o curso gratuito da Expro Crypto, clicando aqui para entrar na base sólida dessa teoria técnica. Contatos comigo estão aqui e você já sabe muito bem onde me encontrar aí pela descrição desse vídeo. Coisa para falar num vídeo sem ter interação. Por isso que a mentoria é muito boa e a gente vai ter uma sala VIP também de interação em grupo para você que não tem uma condição de pagar uma mentoria. Você pagar um valor simbólico mensal para você ter acesso a nós que eu falo porque vai ser eu e mais possivelmente 2 analistas ou um, tanto para hold, para gemas de criptomoedas que vão ser lançadas, não está no radar de todos, como para conteúdos diários de análise e também para operações de filtro e sinais de entrada para swing trade. Então, médio, curto, médio, longo prazo, para todo perfil a gente vai ter conteúdo e adicionar muito a sua vida financeira dentro do mercado de criptomoedas. Eu peço para vocês mais uma vez nesse vídeo aqui, enquanto abre a Binance, é deixar o seu like, é compartilhar com o seu amigo esses conteúdos gratuitos. Fala lá, o cara caiu em pirâmide, perdeu dinheiro em trade, opções binárias. O cara tem muito conteúdo, estudou muito, 3 anos afundado nisso. Então tenho muito conteúdo tanto psicológico como na prática, como de ganhar e perder, que é os fracassos que
que nos ensinam muito na vida. Eu acho muito importante compartilhar conhecimento, colaborar com a sociedade, colaborar com o crescimento de todos. Existem milhares de pessoas fazendo mal aí fora, mas nós que somos do Exército do Bem, se a gente se unir para fazer o bem ao máximo de pessoas possíveis, eu acredito que nós somos muito maiores. É que simplesmente o mal faz mais barulho do que o bem. É só isso. E com vocês, ao vivo, para o Grupo Expro Investimentos gratuito, está aqui na descrição do vídeo, e vou operar ao vivo com vocês, prometo. Abri o gráfico aqui da Binance, tá muito feio, não tem como mostrar padrões, mostrar figuras, fazer uma boa análise para vocês nesse momento. É um domingo de manhã, padrão de indefinição no mercado todo por causa do Bitcoin, está totalmente indefinido aqui. Então, prometo isso para vocês. E aqui tá alguns pontos bem importantes, dos mais usados, resumido que eu falei para vocês. Eu mandei no grupo para vocês agora também da Expro. Então, na prática, quando a gente fala de padrões usados no mercado cripto agora, que eu falei de todos os padrões para vocês terem conhecimento. Os mais usados, uma xícara com alça, um padrão muito bom para rompimento aqui, olha, do suporte, continuar subindo. Flâmulas de alta, de bandeiras de alta, bandeiras de baixa. São todos os padrões que eu acabei de mandar para vocês no grupo. Para essa aula não ficar extensa, você pode entender mais esses conceitos, mais aqui de rompimento, para você entrar vendido ou comprado. Mas normalmente a gente entra muito comprado aí nos sinais que eu mando para vocês no grupo da Expro Investimentos. Bom, essa aula ela ficou de acordo com o tempo que eu destinei para vocês. Eu espero ter auxiliado para você ter um conceito geral. Como eu falei, obviamente, isso aqui você vai ter um ponto para buscar outros pontos ainda maiores dentro do mercado cripto. Mas traçar Fibonacci, operar ao vivo, vai ficar para uma outra aula, senão vai ficar muito extenso aqui. E pelo padrão o gráfico está muito feio também, beleza? Sejam bem-vindos a Expro Traders, que você não participa aí do grupo gratuito, não sei o que você está esperando, entra aí no link da descrição. Se você quer uma mentoria particular, personalizada, entre em contato comigo através dos contatos abaixo e me siga no Instagram para você acompanhar meu dia a dia, todo o conteúdo que eu posso passar para vocês no dia a dia, na prática. Simplesmente gráfico, análise, como eu falei aqui, é um pontinho assim, olha, perto de um mar gigantesco de oportunidades, de conceitos, de tudo que a gente pode fazer no mercado cripto. Beleza? Tamo junto, até a próxima, obrigado por assistir até aqui, parabéns para você que está buscando conhecimento, é um excelente investimento, na verdade o maior deles. Deixe o like, inscreva-se e ative as notificações. Até breve!